proclamando o pacto, a aliança da graça de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, segundo capítulo 2, versículos 6 e 7. Estamos com a Bíblia, a palavra por excelência, o livro dos livros, proclamando o pacto da graça. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Ora, a Bíblia não diz aceitar, diz receber ou confessar. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora, mais uma vez, a minha recomendação por uma questão de etiqueta, de temor a Deus. Vamos guardar o telefone celular, vamos focar agora no altar. Quem está nas mídias, tudo bem. Vamos agora ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz. Não é o que o apóstolo diz, é o que o Espírito diz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo louvor e toda a glória sempre e exclusivamente, porque a Ti pertencem a honra, o louvor e a glória. E neste momento, Pai, aquietamos o nosso coração, porque queremos estar no descanso, no repouso, para ouvir, entender e depois praticar a palavra. Então, Senhor, estamos sensíveis, que Tu uses agora as minhas cordas vocais, Tu uses todo o meu ser, a minha mente, o meu coração, e que a fidelidade, Senhor, destas palavras sejam honradas pelo Criador, pelo Salvador, pelo Senhor, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, igreja de Jesus, noiva do Senhor, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, não escritas com tinta, mas nem em pedras, mas escritas na mente e no coração. Aqueles que são parte do corpo de Cristo, a noiva, aqueles que celebram a sua aliança com Jesus. Meus amados filhos, meus filhinhos na fé. Ouvimos a profecia que o Senhor trouxe ao nosso ministério e para os demais sobre a necessidade de dedicarmos um ano inteiro à proclamação das manifestações da soberania de Deus. E a proclamação tem a ver com o que, apóstolo? Tem a ver somente com a palavra da graça de Deus, de forma correta, de forma verdadeira. Porque é esta proclamação de um pacto melhor e superior que vai gerar a transformação na vida do ouvinte. Fábulas, contos, histórias, lei, nada disto transforma. Tentar viver como um judeu, sendo gentio, não há transformação de vida. Então, Paulo disse, olha, nós temos que viver nele, em Jesus, radicados. Radicados quer dizer o quê? Tendo raízes. A nossa árvore tem que ter raízes. Nós não somos plantas de aluvião à beira da terra, nós temos que ter raízes profundas. Então ele disse radicados, depois edificados e finalmente confirmados na fé. Ele disse que isto é o resultado de instrução.
de educação espiritual, de fundamentos sólidos. Amado, não queira viver a vida espiritual com a sua casa sobre a areia. A casa tem que ter construção com alicerces. Porque a Bíblia diz que há um dia que a chuva vem, o rio transborda e o vento bate com ímpeto na casa. A casa bem construída. E eu quero com muita humildade e temor a Deus dizer que esse tem sido o objetivo do nosso ministério através deste altar. Construir bem alicerçado sobre Cristo a vida espiritual. Porque quando vier a vicissitude, a crise, o problema, o vento, o ímpeto, a tua casa ficará de pé. Então, Paulo fala em radicado, edificado e confirmado na fé. Note uma coisa, por favor, ele não disse na lei. Diz que temos que ser radicados, edificados, confirmados na fé, como você foi instruído, e aí você cresce. A lei não traz crescimento, a lei traz acusação, a lei traz condenação, a lei traz morte. Então, veja o que Paulo disse em Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Ponto. Não existe nenhuma obra da lei, nem o cumprimento dos 613 mandamentos, nem os 10 mandamentos do Torá, nem qualquer outro sacrifício ou exigência do velho pacto poderia justificar alguém. O homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, veja, ele reafirma isto, por obras da lei, ninguém quer dizer o quê? Ninguém é justificado. Quer dizer que eu posso tentar viver todo o velho pacto e mesmo assim não ser justificado, não me tornar um justo. Isto é dramático, meus amados, porque a lei não justifica. As obras da lei para nada servem. Ainda que a igreja tradicional seja operosa, faça obras, faça jejuns, faça vigílias. Olha, note uma coisa, nós não temos nada contra ninguém, nem contra nada. Só dizemos que isto não é mais necessário, não serve para nada. Obras da lei não justificam. Obras da lei não salvam. A salvação e a justificação vêm pela fé em Cristo Jesus. Obras da lei nunca justificará ninguém. Ou justificarão as obras ninguém. Então, Gálatas 2,21, Paulo vai um pouco mais adiante. Por que eu estou insistindo já no início do ano com esta questão? Amado, é que se você não tem as raízes da graça de Deus, você nunca se sentirá um crente pleno. Há de haver um momento que a sua consciência lhe acusa de alguma coisa. Há de haver um momento em que você esmorece espiritualmente, que você mistura os pactos, a lei e a graça, aí se tornará uma pessoa morna. Então Paulo disse em Gálatas 2,21, eu não anulo a graça de Deus. Quer dizer que existe uma forma de anular a graça. Qual é? É tentar justiça mediante a lei. Eu não anulo a graça de Deus, pois se há justiça, se eu for justo, por causa das obras da lei, por causa dos sacrifícios, das exigências do antigo pacto, das coisas de Moisés, então, disse Paulo, segue-se que morreu Cristo em vão, não serviu para nada. E deixe-me lhe asseverar com convicção, que 95% das igrejas anulam a graça de Deus. A morte de Jesus é em vão para 95%, dizem as estatísticas da graça. 95%
ditas igrejas de Jesus são anuladores da graça, ou seja, a morte de Jesus se tornou um fato vão, serviu para nada. Olha aí os cultos de sexta-feira para buscar poder contra o diabo. Mano, não existe maior heresia do que isto. Todo o poder já te foi dado, já me foi dado. Aliás, nós temos Cristo em nós. Não existe poder maior do que asseverar isso. Cristo em nós é a esperança. Então, se eu estou dizendo que eu estou buscando para lutar com o diabo, eu estou dando força ao diabo que ele não tem. Mas a igreja criou aí fora, na tradição evangélica, um diabo poderoso, forte, com chifre, com pata rachada, com rabo de seta, e as pessoas ficam amedrontadas. A carranca, você vê, passa às vezes em algumas lojas, tem uma carranca grande na porta, e as pessoas acham que aquilo ali tem poder. E quando fazem um anjo, fazem um anjinho pequenininho, com o rostinho rosadinho, com cabelinho aneladinho, com boquinha lindinha como do Asaf. Sabe a boquinha do Asaf? Do bebezinho que veio aqui na frente para me dar um beijo com uma boquinha, disse, olha um anjinho. Olha, os anjos são ministros poderosos, amado. São labareda de fogo. Então diz, eu não anulo a graça, se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Amado, se nós fôssemos justificados pelo que a religião manda fazer, jejum, sacrifício, vigília, exigências, tenha certeza disto, amado. A morte de Cristo foi em vão. E a tradição cristã, eu vou lhe dizer uma coisa, é culpada do mundo ainda não ter ouvido falar de Jesus, porque para muita gente, Jesus se transforma num saquinho de sal, num potezinho de óleo, num pedacinho da cruz de Cristo, num pedacinho de pano da prostituta de Raabe, numa corrente, numa chave. Isso não é evangelho. Isto é dizer o seguinte: Jesus, tu não serves para nada, então eu vou dar uma chave que é o sucesso da vida. Isso deve incomodar demais o Espírito Santo. Aliás, se eu for mais adiante, isso deve entristecer o Espírito Santo. Isso deve apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso chamado é pela fé, é mediante a fé, não é mediante óleo, não é mediante sal, não é mediante fogueira santa, não é mediante chave do sucesso, é mediante a fé. Então, senão, Cristo morreu em vão. Sabe o que às vezes põe-me a pensar? Que sacrifício doloroso, que angústia da via crucis, o julgamento do sinédrio, a troca de Jesus por um bandido, liberta Barrabás, pune Jesus, castiga Jesus, crucifica Jesus. Ele se expôs à ignomínia, ele se fez pecado, ele foi a uma cruz, ele derramou o seu sangue, ele recebeu uma coroa de espinhos, chicotes, bofeteado, humilhado, execrado, para depois a igreja dizer: mas o diabo está na igreja. Loucura, loucura, loucura. Afinal, ele é o Senhor Todo-Poderoso ou não é? Diga-me cá, você crê num Deus Todo-Poderoso ou você acha que... Não, eu não acho que nada, apóstolo, é Jesus. A Bíblia diz, aquele que tem o poder da morte, Jesus o destruiu. Catargel. Catargel ou não catargel? Catargel. Então, a reação das pessoas, mediante situações da vida, provam se ela está radicada, edificada e confirmada na fé, ou se ela está seguindo, anulando a graça, tentando se justificar pelas obras da lei. Por exemplo, numa hora de doença, você veja, a pessoa
que está edificada, radicada, confirmada, é assim: pastor, eu estou aqui com um exame. O exame diz que eu tenho uma doença. Mas a minha fé, aí já entra a graça, hein? A minha fé me diz que pelas chagas de Cristo eu fui sarado. Isto é uma boa confissão. Aí quem não está radicado, edificado e confirmado é assim: mas quem sabe se Deus vai me curar, se Deus não vai me curar. Aí dizem: olha, mas tem uma irmã lá, ali tem lá naquele bairro lá, ela é irmã batata, a irmã vai na batata. Depois, não, mas tem um irmão bacon, ele vai no bacon. Ele tenta todas as jogadas, atira para um lado, atira para o outro. Amado, você não tem que procurar caminho nenhum. A Bíblia diz que a fé é seguida de sinais, prodígios e maravilhas. Então, na lei, nas obras da lei, a pessoa, qualquer circunstância, a pessoa, não, porque eu tenho que jejuar, é porque eu jejuei pouco, eu vou jejuar 10 dias, não, tem que ser 20, tem que ser 41 para ser melhor que Jesus. Você sabe, isto é justiça própria. Eu me recordo um dia, eu fui pregar a uma igreja e todo mundo estava admirando um irmão que estava lá. E eu disse: por que todo mundo vai e cumprimenta aquele show e admira e faz vénia? Não, porque ele costuma jejuar 41 dias. Poderoso. Jesus jejuou 40. Ele diz: mas eu sou um pouco melhor do que Jesus. Eu vou jejuar 41 dias. Aparência de sabedoria, aparência de humildade. Isso é falso. Então, finanças. Apóstolo, estou passando aqui por uma luta de finanças, mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E eu estou nesta, estou no repouso, resta o repouso, estou no descanso de Deus. A porta já se abriu, o milagre já chegou. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu creio. Isto é radicado, edificado, isto é vida realmente edificada e confirmada na fé. Então, amados, nós somos o povo que vive por fé. Fé em Jesus. Eu vou lhe dizer, se é mediante a lei que eu sou justificado, ou se eu fosse justificado, ou tentasse me justificar mediante a lei, eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus veio perder tempo. Jesus veio perder sangue. Jesus veio sofrer para nada. Perdeu viagem. Essa é o que as igrejas estão dizendo. Jesus, tu perdeste viagem. Porque a Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue. E os irmãos dizem: não, nós vencemos porque jejuamos. Veio perder viagem. Se você é nascido de Deus, se você é nascido de novo, você só é nascido de Deus de novo por causa de Jesus Cristo. Então você não precisa dos 10 mandamentos do Torá, não precisa dos 613 da lei, dos ritos, das cerimônias, dos sacrifícios. Não precisa. Porque existe um mandamento muito maior e mais poderoso do que aqueles 613 que nunca salvaram ninguém. Sabe qual é o mandamento do amor? Quando questionaram Jesus a respeito disso, qual é o maior mandamento? Jesus disse: ame a Deus com toda a tua força, tua alma, tua mente, teu espírito, a tua vida. Depois ama ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento. Ou seja, o amor do novo pacto é muito superior a todos os mandamentos da lei. Lucas 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até... Uau! Sim, pastor, mas o senhor, quando fala em dízimo, alto, para e pensa. Quando eu falo em dízimo, eu falo numa estrutura de 430 anos antes da lei de Moisés. A aliança, o fundamento. E eu entendo que a lei e os profetas vigoraram até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali termina o velho pacto. Então,
Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Porque no original bíblico, lá nos originais do grego, do hebraico, não diz Evangelho de São Mateus, Evangelho de São João, diz livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Evangelho significa boas novas. E se há algo de condenação nesses livros, não são boas novas, não é evangelho. Então, Jesus disse, a lei e os profetas vigoraram até João. Portanto, até João, porque termina ali o pacto da lei. Quando Jesus morre, é sepultado, ressuscitou, assentou-se no trono e depois, no dia de Pentecostes, pelo Espírito Santo se manifestou. Agora, eu entendo, amado, que Jesus pagou o preço, morreu para cumprir a lei e ressuscitou para que a graça chegasse à nossa vida. Por isso, volto a dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João são o cumprimento da lei nos dias da sua carne. Só depois que ele ressuscitou, começou o novo pacto de melhores e superiores promessas. Antes, havia uma aliança, a velha aliança. Agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. Antes era tudo baseado na lei. Agora, na ressurreição, é baseado na graça. Por isso é que Paulo disse, tem que estar radicado, tem que estar edificado, tem que estar confirmado na fé. Você sabe que quando você tem este tipo de entendimento, quando você tem esta revelação e não tem mais escamas nos olhos, não tem mais cera nos ouvidos, não tem mais véu sobre os olhos, você começa a entender um fato que é poderoso na vida espiritual. Eu sou um corpo de carne, eu sou um vaso de barro, e que dentro de mim há uma excelência de um poder que é Cristo. Eu reconheço o que é minha carne e eu sei o que é o meu espírito. E eu vou lhe dizer, eu disse aqui na quarta-feira, amado, eu sou tão alicerçado sobre estas verdades aqui, da graça de Deus, por revelação, e eu entendo que eu sou humano, eu sou sujeito aos mesmos sentimentos de Elias. Por causa de Jesus e do temor que está em meu coração, eu nunca me senti um super-homem, nunca me supervalorizei. Eu também sou um ser humano, eu também sou limitado e eu também tenho as minhas fragilidades conforme você tem. E eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes os pastores, os líderes, na necessidade de aparecerem como super-homens, você sabe, vão perdendo uma parte da sua humanidade. Por isso é que muitos estão dando tiro na cabeça. O Espírito me disse um dia deste, eu falei aqui na quarta-feira, Miguel, neste ano, tenha cuidado consigo mesmo e com a doutrina. É que às vezes eu cuido mais da doutrina do que cuido de mim. Então eu entendi que Deus estava me dizendo, não sabote as suas emoções. Não viva esgotado mental, fisicamente, espiritualmente. Não viva desta forma. Porque você sabe, a vida de um líder que tem a dimensão do nosso ministério para a glória do Senhor, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que liderar, eu tenho que aconselhar, eu tenho que visitar, eu tenho que consolar, eu tenho que encorajar, eu tenho que corrigir, eu tenho que planejar, eu tenho que administrar a instituição junto com o administrador, eu tenho que, muitas vezes, administrar conflitos. E claro, se você não tem
uma vida alicerçada sobre, radicada, edificada, alicerçada sobre Jesus, sobre estas realidades da graça de Deus, meu amado, você não se sustenta. Então eu construí a minha autoimagem de forma correta, eu tenho uma autoestima equilibrada, e eu volto a dizer, por causa desta revelação, eu não penso de mim além do que convém. Não penso. Eu chego aqui na igreja e prego já há 43 anos, e você sabe, graças a Deus, Deus me deu essa boca de erudito, lábios de erudito. Eu não precisava trazer nada escrito, porque a minha mente é muito frutífera. Mas eu tenho tanto temor a Deus, amado. Eu não posso pensar além do que convém a meu respeito. E eu entendo que os pilares de sustentação de um ministério, começando pelo seu líder, é a família. Quando o Senhor me disse, cuide de você e cuide da doutrina com excelência, Ele estava dizendo, você tem prioridades na sua vida também. Você é marido, você é pai, você é avô, você é casado, você tem um ministério. Ministério não pode competir com a família não pode competir com o ministério. E na realidade o Senhor estava me mostrando que a família é parte vital do ministério e não rival. Então o Senhor disse, você tem que cuidar mais tempo da sua família. Você tem esposa, você tem filhos, você tem netos, você tem genros. Você sabe, muitos anos eu perdi oportunidades de estar mais com os meus filhos mais velhos, de curtir a minha família. Na realidade, esse é o problema do pastor. É que o pastor, ele quer ganhar o mundo inteiro. E às vezes ele perde a sua alma. O que é perder a sua alma? É perder afetos. Sabe, a pessoa passa por tantos problemas, tantos conflitos na obra de Deus, que às vezes a pessoa perde os afetos, perde os carinhos, perde o sorriso, perde, sabe, aquela coisa da humanidade, porque eu tenho que estar sempre aqui, poderoso. Eu não sou nada poderoso, amado. Eu sou um homem fiel a Deus, a quem Deus deu um chamado tremendo, um ministério muito grande. E claro, se eu não tiver esse entendimento de radicado, edificado, com raízes, eu não conseguiria sobreviver na obra de Deus. Então eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder esses afetos, sentimentos. Eu quero ser um pastor de afetos. Eu quero ser sempre um homem carinhoso, sorridente. Irmãos, eu tenho netos hoje. E às vezes o ministério te faz rivalizar um pouco com a família. E você não pode deixar o ministério e a igreja rivalizar com a família com o ministério. Família é pilar do ministério. Então, o Senhor disse, Miguel, cuida de ti. Cuida desses afetos. Cuida desses... Porque, você sabe, quando chegam os netos, a história da vida da pessoa muda totalmente. Porque você com os filhos, você tem um trabalho, você tem aquela coisa da educação. Às vezes tem que ser um pouco mais rígido. Com o neto não, o neto veio mesmo para bagunçar o coreto, amado. Outro dia meu neto, não sei se foi o neto, se foi a neta, entrou no meu escritório, sentou na minha cadeira. Acho que foi a minha filha, falou, essa cadeira é do vovô. Eu disse, não, neto pode. Deixa lá o garoto quebrar minha cadeira. Sabe por quê? Eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder os meus afetos, amado, porque a vida pastoral é muito dura. Você não pensa que todo mundo aplaude. Então, eu entendo hoje que a graça de Deus é que dá o equilíbrio, a estabilidade da vida, e não são as obras da lei. Porque no passado, amado, eu jejuava uma semana inteira, depois entrava em crise nervosa, crise da abstinência, e é terrível
não é correto, não é a forma verdadeira de se viver o Evangelho. Então, radicado, edificado e confirmado na fé. E eu vou lhe dizer, amado, cuide da sua família. Cuide da sua família. Não existe bem maior na vida da família. E a sua casa tem que estar cheia de coisas que não se compram. Amor, carinho, afeto, sorriso, brincadeira. Isso não se compra. Nossa casa tem que ser cheia disso. Afeto, carinho, sorriso, rabanada. Bispa, dá um risinho aí da rabanada da bispa. Rabanada, tem competição na nossa casa, rabanada do bispo Sérgio, rabanada da bispa. Tem que ter cheio de rabanada. Então, sabe, você tem que se dar ao prazer de vez em quando, pegar o teu carro e parar num negócio de assim, Bob's. Só uma vez de vez em quando, viu, professor Roberto? Uma vez de vez em quando. Hoje eu vou tomar um ovo maltinezinho, daquele que... Hoje só, depois só daqui a um mês ou dois. Mas, puxa, eu quero viver, não quero perder a minha humanidade. Sabe, a tua casa tem que ser cheia de coisas que não se compram. Que amor não se compra, sorriso não se compra, felicidade não se compra, se constrói. E só vive desta forma quem está edificado, radicado e confirmado na fé. Senão, é o diabo. Olha, eu vi o diabo. A pessoa acendeu a luz em casa, deu sombra, olhou e viu a sombra, deu demônio. Sai, demônio. E a pessoa vive num caos espiritual. Não é bom para a vida espiritual. Então é por graça, é por fé. Eu não anulo a graça de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. De João adiante começa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como é que isso era interessante. Em Atos 16:30, quando aquele guarda quis se suicidar, porque Paulo e Silas estavam livres da prisão, disse que depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, disse o guarda, o que eu devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe o apóstolo São Paulo: guarda os mandamentos, faz sacrifício, jejum, olha o demônio. O que é que ele disse? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não falou nada do antigo pacto, não falou nada de Moisés. Guarda os mandamentos. Ele não disse guarda a lei, guarda os mandamentos. Crê no Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:9 diz a palavra do Senhor: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Se você já recebeu, já confessou Jesus como Senhor, a Bíblia diz que Ele te justificou. Então a lei não foi promulgada para quem é justo. Note uma coisa, isso está em vigor até hoje. Isto é válido até o dia de hoje. Não se promulga a lei para quem é justo. Mas a lei é para quem? Transgressor. Há algum transgressor aqui? Não. Rebelde. Tem rebelde aqui? Só cabelo, né? A gente tem cabelo rebelde. Irreverente, pecador. A bispa já está levantando a mão, o cabelo dela é rebelde. Então, tem que puxar com o ferrinho. Vamos lá. Rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano. Aqui tem parricida, matou pai, matricida, matou mãe, homicida, matou alguém. Tem alguém aqui. Então não é a lei, não é para você, meu amado. Impuros. Isso é para os impuros, sodomitas, homossexuais, lésbicas, raptores de homens, sequestradores, mentirosos, perjuros. É tudo que se opõe à sã doutrina. E quem é que se opõe à sã doutrina? A lei. Por isso é que as pessoas dizem: não, eu vou fazer as obras da lei, porque se opõem à sã doutrina. Então isso tudo que eu acabei de ler, diz que não se promulga a lei para o justo, mas para o transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, impuro, sodomita, mentiroso, prejuro. Não é para quem é nascido de Deus. Porque a lei mostra apenas o pecado. A lei não salva.
Então, se nós nascemos de novo, não precisamos da lei. Gálatas 4, 6 a 7 explica isso. E porque vós sois filhos, ou seja, porque sempre fomos filhos. Eu não me tornei um filho de Deus agora, há 43 anos. Porque és filho, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Versículo 7. De sorte, aqui vem uma palavra forte. De sorte que já não és, o quê? Está dizendo, quem é da lei é escravo. De vez em quando nós passamos aí na rua, tem umas senhoras com uma roupa comprida, 45 graus, sensação de forno elétrico, roupa comprida, grande, cabelo grande, amarrado, aquele totó, não, como é que chama? Coque, cocovan. E um dia eu perguntei aqui a uma senhora que veio aqui e disse, senhora, o senhor não precisa de usar essa roupa. Ela disse, não diga que não precisa, eu preciso. Eu tenho que tapar o meu corpo. Sim, mas as irmãs da igreja, irmãos, todos estão tapados há muito tempo. Precisa. Não, porque eu não posso mostrar os braços. Mas por que não pode mostrar os braços? Não, porque o meu pastor... o pastor disse. Não é a Bíblia que diz, é o pastor que diz. Então, você sabe, com muito respeito, mas eu tenho que ensinar esta igreja. Existe muita gente em cima do altar que manipula a fraqueza das pessoas. Manipula. Amado, você que me conhece há quase 40 anos, tem que irmão me conhece há quase 40 anos de pregador, você nunca me viu chorar aqui para arrecadar dinheiro aqui na igreja. Porque a igreja é de Deus, amado. Se tem, porque Ele quer que tenha. Se não tem, porque Ele não quer que não tenha. O que eu hei de fazer? A igreja é dele. O rebanho é dele, a noiva é dele. Eu sou apenas constituído por Ele para ser o bispo do rebanho, mais nada, amado. Não há nenhum mérito na minha vida especial. Eu sou sujeito aos mesmos sentimentos de Elias. Então ele disse, de sorte que já não és escravo. Diga, não sou escravo. Mas enquanto a pessoa está na lei, é escrava. Se não és escravo, és o quê? Filho. E sendo filho, és também o quê? Herdeiro. Estás em aliança com o Senhor. De proteção, de bênção, de saúde, de milagre, de prodígio, de maravilha, de glória na tua vida, abundante, amado, porque és filho. Olha, eu só me senti filho de Deus, quando a graça me foi revelada. Jesus disse, que vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Romanos 10, 4. Porque o início da lei é Cristo. Vamos lá, todo mundo na coisa. Estou vendo alguns irmãos abrindo a boca. Eu sei que está todo mundo cansado do Réveillon. Vamos lá. O fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que jejua. Todo aquele que crê. Diga, eu creio. Então eu creio que o fim da lei é Cristo. Só foi até João, ali terminou a lei. A lei expiou. Nós vivemos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse isso em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu vim revogar os profetas, a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir, cumpriu. 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um til, na realidade nem um jota, nem um tiro, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo se cumpriu quando? Quando Cristo morreu e ressuscitou, cumpriu-se. Por que ele falou um tilo ou um jota? Porque são os menores sinais do alfabeto hebraico. Diz, tudo foi cumprido, tudo. Jesus cumpriu tudo. E agora ele diz em Hebreus 8:6, porque agora com efeito obteve Jesus, porque ele cumpriu a lei, um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança,
instituída com base em superiores promessas. Amados, se você tem uma coisa excelente, superior, melhor, por que viver do inferior? Hebreus 10, 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Isto aconteceu no nosso ministério em 1986 para 90. Remove o primeiro. Remove o jejum, a vigília, as obras da carne, remove. O óleo na cabeça, remove. Passar a noite sem dormir, remove. Essa fé baseada no sacrifício para tentar ganhar o coração de Deus, remove. E quando você remove o primeiro pacto, você estabelece o segundo. Não pode estabelecer o segundo, ainda com resquícios do primeiro. Não pode. É superior, é mais excelente. Romanos 8, 1 e 4 disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação. Por quê, apóstolo? Porque a lei do Espírito da vida, a graça em Cristo, já te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei. Olha o que ele diz: foi impossível a lei. Por que a lei nunca pôde salvar ninguém? Porque a carne do homem estava enferma. O que Deus fez então? Enviou o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Ou seja, já se cumpriu. Agora não andamos segundo a carne, agora não andamos segundo sacrifícios, vigílias, exigências, paga o preço. Agora nós andamos pelo Espírito, pela graça de Deus. Então, há uma razão porque ele removeu o primeiro, a lei, e estabeleceu o segundo. Vamos lá voltar em Romanos 8,3. Diz que o que for impossível à lei, porque estava enferma a carne. Ou seja, a lei não pôde fazer nada num homem enfermo na carne. A carne do homem estava enferma. Então, amados, demos mais um passo nesta compreensão, porque o que eu vejo na vida da grande maioria das pessoas aí fora, cristãs, pelo que eu leio, ouço, é que as pessoas sentem uma culpa muito grande, sentem uma vergonha muito grande. O povo de Deus sofre a beça. Poucas pessoas confiam na obra de Jesus, vivem vulneráveis, vivem sem segurança, e vivem, e agora quero abrir aqui outro parênteses, é que o diabo, na sua astúcia, ele tenta fazer com que o povo de Deus se desvie do foco da graça, do foco da igreja, do foco da Bíblia. E eu vou lhe dizer uma coisa, amados. Nos últimos 6 anos, triplicaram o número de telefones celulares e de smartphones no mundo todo. E as mídias sociais mudaram a forma de viver das pessoas. Você vê, muita gente está em casa, diz: eu não preciso ir à igreja, eu estou aqui pelo meu telefone, meu iPad, meu computador. As mídias mudaram a forma de viver das pessoas. E com isto, as pessoas passaram a pensar muito menos em vida espiritual, em igreja e até nos seus entes queridos. Tem rotina, tem horários, e para tudo nós temos falta de tempo. Nós afirmamos que os nossos entes queridos são as pessoas mais importantes do mundo, mas na prática, as mídias sociais, os telefones celulares mudaram a forma de viver e acabaram com os afetos, os sentimentos, os carinhos. Então, muitas pessoas pensam
que nós todos teremos oportunidades, muitas oportunidades para fazer muitas coisas que nos fazem felizes na vida. Estão sempre adiando. Então é assim, quanto tempo você passa junto da tua família? Porque eu ponho a mão também de culpa, amado. Nós somos 4 em casa e às vezes estão os 4 telefones celulares. Davi está no quarto, Ana Laura está no quarto, nós estamos no quarto ou no escritório. E às vezes eu quero, Ana Laura, vem aqui. Eu faço, Lala, vem aqui ao escritório para falar com o papai. Aí ela responde, papai, agora não posso, daqui a pouco estou fazendo make-up, estou pintando os olhos, alisando o cabelo, porque eu nasci com o cabelo anelado. Então estou aqui na frente do meu espelho e daqui a pouco eu vou. Aí passa 2 horas e diz, filha, quando você vai vir aqui ao escritório? Ele diz, aguarda mais 4 horas, papai. Então, você sabe, eu quero este ano que você passe tempo com a sua família e desligue esse negócio desse celular que te domina, meu amado. Nós perdemos muito tempo com coisas que não nos fazem felizes. Pois eu às vezes estou aqui por uma questão de etiqueta. Vamos desligar o telefone, celular. Toda hora o irmãozinho puxa e responde e ri. A pessoa ri para o celular, né? E o diabo fica rindo mais. Aí eu pergunto, quem está feliz? Meia dúzia diz amém. Depois diz, eu não estou feliz. Não, peraí, eu estou feliz, mas não estou. Amado, ouça. Nós perdemos muito tempo com coisas que não nos fazem felizes. E eu vou dizer-te uma coisa que vai te surpreender. Se todos nós, e eu recebo, vivermos mais 40 anos, todos recebemos. Receba aí, garoto. O irmão lá com 92 anos, receba, meu amado. Agora deixa eu lhe explicar. Olha agora aqui para o apóstolo. Se nós vivermos 40 anos mais, e recebemos todos que vamos viver, um instituto de neurociências da Espanha identificou e fez uma pesquisa do que serão os próximos 40 anos da vida da humanidade. 2 anos gastos com séries de TV, Netflix, Now, isto, aquilo, série. 2 anos. 6 anos vendo televisão. 8 anos gastos, em 40 anos, 8 anos gastos em internet. 10 anos gastos em outras mídias e outras ocupações. Já estamos aqui de 40, 26 anos jogados no lixo. Depois vem o trabalho, vem o estudo. Trabalho, estudo, ocupam mais ou menos mais 13 anos de vida seguidos. Ou seja, entre o que se perde com série de televisão, de TV, de internet, de outras mídias, mais o trabalho, nós gastamos 39 anos de 40 anos. Se você continuar nessa pegada, daqui a 40 anos você terá 1 ano para desfrutar da tua família. Em 40 anos você terá 1 ano. 365 dias em 40 anos para você conviver com os teus amigos e tua família. Isto para os que viverem 40 anos. Mas para os que viverem 20 anos mais, só terão 180 dias para desfrutar da família. Se viver mais 10 anos, você terá 90 dias. Se viver mais 5 anos, você terá 45 dias. Se houver alguém aqui que só vai viver mais 2 anos, terá 25 dias para gozar com a família. Se alguém aqui tiver só mais 1 ano de vida, você só terá 10 dias para gozar com a tua família. Porque o teu celular, as tuas mídias, a internet, o filme, isto e aquilo, estão te roubando a tua vida, amado. E você está dizendo, não, mas eu vou ter oportunidade. E não tem oportunidade. Está para amanhã, não é? Postergando. Imagine você
que em 40 anos nós teremos 365 dias para desfrutar com a família. Ou seja, muita gente está ganhando o mundo inteiro e está perdendo a sua alma. Se você só vê alguém uma vez por ano, ou fala com essa pessoa uma vez por ano, em 40 anos, você terá 40 dias para desfrutar dessa pessoa. Por isso é que muitas vezes na beira da morte, a pessoa se arrepende e diz assim: se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ficado um pouco mais com a minha família. Você sabe que na quinta-feira, foi quinta? Quinta-feira, eu chamei a nossa filha Ana Laura, disse: filha, senta aqui do lado do papai. Pega o telefone, me ajude e ligue para os seus irmãos, e eu quero hoje os 12 familiares junto comigo, os mais íntimos da família. 12 e meio, porque estava Filipinha. E eu disse: 5 horas no shopping. E a galera, eu parecia Moisés com o povo. Porque são 12, tem que alugar uma van de 18 lugares. E todo mundo lá às 5 horas. E fomos comer um hambúrguer. E eu olhei para a minha família e disse: gente, esses são o núcleo da minha família, são estes 12. Claro que depois temos o sogro, cunhada, tem muita gente. Mas o núcleo somos 12 e meio. Porque a Filipinha conta por meio. Eu disse: vamos comer um hambúrguer, mano. Eu sentei com a minha família e disse: nunca tínhamos feito isto. E depois eu me sentei com eles e passei este estudo. No shopping, sentados numa mesa, eu passei e disse: olha, amado, se nós vivermos mais 40 anos... E a Ana Laura dizia: não, papai, o senhor não vai morrer daqui a 40 anos. Filha, segura. Eu sei que você não quer, mas a realidade é nua e crua. Tem que ser, todos vão. Não, papai, você não. Não, sim, é assim. Se nós não começarmos já, daqui a 40 anos nós vamos dizer: poxa, agora resta um ano para desfrutar com a família. E às vezes a pessoa deseja o que já tem. Amado, olha, não há riqueza maior do que a família. Então, quantas pessoas, amado, não se apercebem que esse raio do celular e das mídias dividiram as famílias, amado? É uma coisa, uma obsessão do demônio. A pessoa está dentro da igreja, tem um culto a Deus, ela põe debaixo da coxa. E de vez em quando, olha, o pastor não está olhando, puxa o telefone e bota para a coxa, e depois bota aqui no sutiã, e depois bota na carteira, e depois bota na meia, e está toda hora sentindo comichão para ver o que diz lá. Amado, deixa o teu telefone em paz. Deixa o teu telefone, deixa as tuas mídias. Até porque grande parte das coisas que saem nas mídias são mentira. É fake. Como é que você quer viver os próximos 40 anos? Olha, amado, eu vou lhe dizer, já se passaram 2 anos da partida da minha mãe. Todos os dias eu penso na minha mãe. Porque eu desejaria ter feito mais algo, eu fiz o que nenhum dos meus irmãos fez. Mas eu disse: puxa, já não dá para fazer mais nada. Ah, mas Dona Laura às vezes era chata. Pô, mas era minha mãe. E você tem mais idade, eu sei, a pessoa quando chega a uma certa idade já começa a ficar chato. Começa uma dor na lombar, depois tem um negócio chamado joanete no joelho. Tem coisa pior que joanete, gente? Fica o sapato torto, fica o pé, não sei lá, como é que é, pé quê? Planado, e começa a doer aqui, dói ali. Amado, ouça, há tempo para você viver o que te faz feliz.
Então eu fui, comemos um hambúrguer maravilhoso. Ai, meu Deus, é fome, né? Fomos ao cinema juntos. Vimos o Bumblebee. Eu dormi o filme quase todo. De vez em quando eu acordava e perguntava: Nani, o que aconteceu aí? Quem era? Tá, coisa mesmo de velho, horrível. Vamos para o cinema para dormir, pá. Depois... Esquecemos de tirar por quê? Os celulares estavam guardados, claro. Você sabe, eu vi um absurdo esta semana, foi ontem no shopping. Entrou um casal, chegaram em carro blindado, que eu vi um Toyota blindado, chegou outro carro com 2 seguranças, o casal com um bebezinho, entrou numa loja, e os 2 seguranças, grandão, aqueles armários, né, grande, e os 2 estavam assim, com o braço no parapeito do shopping, com o celular, e rindo. Por que a pessoa ri no celular, meu irmão? Até hoje não consigo entender. O celular não fala. E eu estava dizendo, mas se uma pessoa entrar ali correndo, dar um tiro no patrão dele, estavam os 2, gigantes, sabe, armários, um de um lado, outro do corredor com o celular, passando o celular e rindo. E quem ele estava pagando estava lá exposto a levar um tiro. Não, onde você para é a realidade, amado. Hoje é assim, as pessoas vão andar em lugar público falando com o telefone, e batem uns nos outros, desculpa, e, sabe, por causa do celular, amado. Triplicou, a coisa vai tomar uma proporção gigantesca. As pessoas não falam mais os seus carinhos. Deus não é aplicativo, está dizendo a bispa. Depois falta o carinho, falta o afeto, amado. Você sabe que às vezes eu tenho que me proteger para não perder isso aqui, porque eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Eu fui criado por uma babá que gostava muito de mim. Eu só vinha conhecer quem era minha mãe trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite. Eu só conheci quem era minha mãe já com 3 ou 4 anos, porque eu chamava a babá de mamã, depois que eu comecei a falar, e não sabia direito, sabe, então, alguns dos meus afetos foram muito marcados, e depois o acidente, a morte convivendo comigo o dia inteiro dentro de um hospital, é uma angústia, é um inferno. Depois veio o ministério, e você está no ministério e começa o problema de um, problema do outro, até que você começa a ficar duro. E Deus disse, não perca os seus afetos, Miguel. Não queira ganhar o mundo inteiro. Entende, Leonel Rich? E perder a alma, perder os sentimentos, pá, os afetos, os carinhos. E neto é bom para isso, né? A minha neta fica atrás da porta do escritório. Aí a minha neta não veio. E ela está atrás da porta. Eu estou vendo pela fechadura dela. Passado um pouco ela vem, pá, 300 quilômetros, se atira em mim, eu digo, segura o vovô aí. Pô, mas tem coisa melhor cair por um empurrão de neto, amado. A Pipinha é outra história, já entra no meu escritório, quando chega junto de mim, ela dá um tapão. Pô, pode dar, é neto, pode dar. Sabe, são afetos que nós estamos perdendo. É todo mundo muito duro. A política nos levou a isso. Esse último ano dividiu famílias, dividiu todo mundo, dividiu o Brasil, dividiu negros para um lado, brancos para o outro, rico para um lado, pobres para o outro, coxinha para um lado, mortadela para o outro. Nosso país perdeu os afetos, meu amado. Mas Deus disse aqui em profecia que o Brasil se uniu a Jesus, amado. O trono dele voltou para este país, para sermos uma nação feliz, pá. Hebreus 8:9, estamos caminhando os 5 minutos finais. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Viu? Quem não permanece na aliança perde os benefícios da aliança. Versículo número 10.
Porque esta aliança que eu firmarei agora com a casa de Israel, com a igreja, depois daqueles dias do Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui não fala de Moisés, aqui fala de Jesus, aqui fala do fruto do Espírito, aqui fala da mente de Cristo. Então, nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 disse: se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas, a lei, já passaram. Tem que ser removido. Eis que se fizeram nova. Pastor, então me diga uma coisa. Olha agora para o altar, desliga o telefone celular, olha para mim. Não, nós temos que ter etiqueta. Isto é uma catedral, porque tem regras aqui. Não posso sair a toda hora, voltar, só se tiver incontinência, mas sair, vou lá fora, como uma coxinha cheia de pó, depois volto e tal, bebo uma garrafa d'água, como 2 chicletes, atiro o papel. Ah, amado, isto aqui é casa do pai, telefone guardado, desligado. Não, mas eu pus no avião, som de avião. Não, é desliga, porque você perde o foco com aquilo que é ensinado na igreja. Então, pastor, por que o cristão, então, que nasceu de novo, que vive na graça, ou que deveria de viver na graça, por que os crentes ainda pecam? Puxa, Deus me deu uma revelação tremenda. Você sabe por que o crente ainda peca? Peca porque quer pecar. Peca porque quer pecar. Porque Paulo disse isso em Gálatas 5,17. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Olha, pelo nosso querer, talvez nós não estivéssemos aqui. Então não adianta a pessoa pecar e acusar o diabo. Porque eu tentei ajudar um irmão que passou aqui na igreja e disse: pô, apóstolo, eu estava direitinho aqui na igreja e um dia, não sei o que aconteceu, apóstolo, não sei, é um mistério. Eu acordei e estava dentro de um motel com uma moça. Eu olhei e disse: pô, mas é a minha roupa, é o meu sapato, sou eu, mas por que eu estou aqui dentro? Isso é mistério. Oh, Espírito, revela. Ele foi para motel porque quis ir para motel, porque assumiu o dolo, sabia das consequências, sabia do risco, mesmo assim quis. Chama-se dolo. Pastor, é mistério. Eu acho que eu fui transportado pelo Espírito para dentro do motel. Não. Não venha com esse papo que foi o Espírito Santo que levou para evangelizar uma moça que encontrou aí na rua. Não tem espírito de nada aí, meu. Pastor, isto é um mistério, eu estou pedindo a Deus revelação. Não, você está pedindo a Deus é disciplina, correção e açoite. Não sei como é que eu vim parar dentro de um motel, rapaz. Isto é mistério. Então a pessoa peca porque quer pecar. Então o Espírito Santo escreve na mente e no coração. Disse Tito 2, 11 e 12, ele disse: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. A graça educa, a graça não impõe, a graça está aqui dentro da mente e do coração, educando-nos. Para quê? Para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Isso é a educação da graça. Não precisa de dizer: cuidado, não beba, cuidado, não fume, não olhe para não sei o quê. Não precisa. Porque a graça, cada mensagem vai nos educando, o temor vai aumentando. Ele disse: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Amado, eu não tenho nenhuma paixão mundana. Não gosto de samba, não gosto de pagode, não gosto de nada do mundo, eu gosto. Nada. Tirando uma praiazinha, nada mais eu gosto do mundo. Ah, sim, ovo maltino, o irmão tem razão. Tá, mas o que eu hei de fazer? A carne é fraca, meu amor.
renegadas a impiedade das paixões do mundo, vivamos no presente século de que forma? Sensata, justa e piedosa. Esta é a forma de se viver o Evangelho da Graça, de forma sensata, justa e piedosa. Amados, eu proclamei estas verdades neste dia, que você neste ano seja como uma candeia colocada sobre o monte, para iluminar a tua família, os teus amigos, teu lugar de trabalho, que a tua mente e o teu coração, cheios de Deus, na plenitude do Senhor, você possa realmente reproduzir o Cristo que está em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Bom, e para terminar, só lembrando, se vivermos ainda 40 anos, pelo andar da carruagem, com as séries de TV, televisão, internet, mídias, vamos dispersar 26 anos. Mais o trabalho, 39 anos, nós teremos um ano para desfrutar com a família, com os amigos. Um ano. Você pensa que tem a vida toda? Você está gastando a tua vida com isso. Teremos um ano. E se vivermos 20 anos, nós teremos 180 dias. Se andarmos nesta pegada aí, 180 dias. 5 anos, 45 dias para desfrutar com a família. Então você está deixando para amanhã o que tem que ser feito hoje. Comece já. Faça como eu fiz. Carreguei minha família para o cinema, carreguei minha família para o hambúrguer. Aliás, deixe de dizer. Tem um hambúrguer chamado Madero. Desculpa, eu não ganhei nada, eu tive que pagar, mas é um negócio da China, gostoso, verdade? Então é assim, desfruto da sua família, seja gracioso, sensata, justa e piedosamente. Sua família precisa de você, amado. De forma sensata, justa e piedosa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque temos uma família. Temos pilares de sustentação. Quando o vento sopra é com a família. Temos a graça de Deus, estamos radicados, edificados, Pai, com esta graça maravilhosa, confirmados na fé. Não temos mais nada a ver com a lei. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus.